Cumprimentando a igreja do gloriosa paz do Senhor, amém? Que essa paz possa reinar em nossos corações. Aproveitando que você está sobre os seus pés, eu quero que você abra a sua Bíblia, o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 2. E aí, quando você acha, quero aqui deixar meu agradecimento ao meu Deus. Eu tenho um propósito com o Senhor, e é onde eu recebi um convite que me está ministrando a sua palavra. Se eu não tiver um compromisso naquele dia, eu não posso dizer não. E foi assim que o Senhor começou a me espremer para eu poder começar a ministrar um pouquinho a palavra dele, e eu estou aqui aprendendo. Quero aqui agradecer o irmão JB por esse convite, que Deus abençoe. Hoje é culto da família. Eu falo que o culto da família, na minha família, tem o antes e o depois desse culto. Se você souber a importância que há, você está aqui sendo o representante intercessor da tua casa. Irmãos, olha que maravilha, o Senhor escolheu você, para ser o representante intercessor da sua casa. E enquanto nós estamos aqui, Deus está dando livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro que dia desse culto da família, a irmã estava lá na igreja louvando, adorando ao Senhor, contribuindo na obra. E de repente, quando ela chega em casa, o filho dela chega todo assustado. Falou assim: "Ô mãe, eu estava em determinado lugar, e quando eu saí de lá para comprar um lanche, irmão, houve um tiroteio, o povo do meu lado tudo acertado, mas eu não estava lá porque eu saí." Por que saiu? Porque estava na casa do Senhor intercedendo pela sua casa. Irmãos, e é isso que Deus faz. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento de morte, Deus está dando livramento para a tua casa, está entrando com a salvação. Portanto, glorifique ao nosso Deus, amém? 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 2, podemos ler? E fala assim: "E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina." Fala comigo: uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado, neste momento queremos te agradecer, Pai, pela tua presença neste lugar. Continua, Deus, falar conosco, não aquilo que nós queremos de ti, mas aquilo que nós necessitamos. Ó meu querido Espírito Santo, me coloca aqui à tua disposição para que possa ministrar, Senhor, na minha boca a tua igreja. E assim eu te agradeço neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Culto da família. Quando você fala em família, louvado seja o nome do Senhor. Pensa numa coisa que é complicado para a gente estar liderando. Principalmente quando você descobre que você quer a chefe daquela casa ali, com o seu esposo, você tem que governar tudo, alinhar o menino, tem que educar, tem que levar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não quero puxar para cá, eu puxo para lá, e a gente tem que levar tudo alinhado, e orando, intercedendo na palavra. Louvado o Senhor vai dando vitória. Eu me lembro que quando os meus meninos eram pequenos, sabe aquela fase, as mães que estão aqui, os pais que estão aqui, que tem mais de um filho, vai entender, talvez vai até se identificar com o que eu vou dizer aqui. Aquela fase das crianças que começam as implicâncias um com o outro, que é o brinquedo do outro quer mexer na coisa do outro, aí começa ali, né, um desentendimento daqui, aí começa a gritar, o outro começa a falar. E eu passei por essa fase na minha casa, de repente, quando eles começavam a falar um com o outro, começavam a gritar, de repente eu também já estava gritando, o marido também estava gritando, e quando eu olhava assim, meu Deus, que lá é esse, que é essa casa, meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia eu li na Escritura, para ser bem sucinto, no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, aonde a gente vê ali Jesus orientando os discípulos, falando assim aos seus discípulos: "Eu vou ao Pai, mas eu deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá." Eu olhei assim e eu falei: "Ah, Jesus, tu deixou uma paz. Pois então é essa paz que eu vou profetizar aqui dentro da minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, dentro da minha sala, da cozinha, do
quarto, da sala, do quintal, e comecei a ministrar a paz do Senhor dentro da minha casa. Irmãos, e foi uma paz que ela vai além da ausência de guerra. E é essa paz que o Senhor me trouxe aqui para ministrar na tua vida. Eu não sei como você deixou a sua casa, mas eu quero que você saiba que o Senhor Jesus, antes dele ir ao Pai, nos deixou uma paz. E essa paz não é para nós usufruirmos dela só quando nós chegarmos na glória. Não, é aqui nesse século, nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero falar de um homem, que esse homem, para a sociedade lá fora, ele era uma coisa, mas dentro da sua casa, só ele sabia a luta travada que ele tinha. Não é assim, não? Só a gente sabe qual é as lutas que a gente encontra dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai relatar um homem, irmãos, que ele era o chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem valente, respeitado. Ele era um homem venerado pela sociedade. Ele era um homem que todos respeitavam. Onde ele chegava, a sua vida era um exemplo para a sociedade. E ali a Bíblia relata, irmãos, que ele era um homem de travar grandes batalhas, de vencer grandes guerras. Mas quando Naamã chegava na sua casa, Naamã tinha um problema. Naamã tinha uma luta, que essa luta ele não estava sabendo como administrar ela. Naamã tinha uma situação que ele não sabia como lidar com ela. Mas quando nós olhamos lá fora, ele era um homem que ali demonstrava poder, demonstrava valentia. Mas quando ele chegava dentro da sua casa, que tirava a sua farda, ali era revelado as suas feridas. Porque Naamã ele era acometido de uma enfermidade que naquele tempo não é como hoje, que tem tratamento, mas naquele tempo a pessoa, quando a sociedade descobria que ela tinha uma lepra, ela era lançada no arraial do povo dos excluídos e ficava ali para poder não contaminar a cidade, a família. Ele era separado. Mas Naamã, mesmo dessa forma, ele estava trabalhando, escondendo as suas feridas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós vemos aqui, irmãos, a história de Naamã, a gente vai ver no tempo de Israel, a Bíblia relatando as histórias de vários homens valentes. E a gente vai ver, irmãos, que no tempo de Israel não tinha só Naamã que era valente, mas tinha vários outros homens que lutavam, que saíam a peleja. Mas só que quando eu olho aqui, irmãos, nessa história, a gente vai ver que esse homem aqui, ele vem sendo relatado nas Escrituras Sagradas, não por causa da sua força, não por causa dele próprio, não por causa da sua esposa, mas por causa de uma menina que em uma dessas guerras, ele trouxe ela cativa e colocou dentro da sua casa. Mesmo doente, Naamã saía dele. E em uma dessas guerras travadas, ele trouxe como troféu e colocou dentro da sua casa para trabalhar como serva, para trabalhar como escrava, uma menina. E essa menina, irmãos, ela era da linhagem de Israel, porque Israel ela foi saqueada. E aí muitas daquelas pessoas foram levadas cativas. E essa menina aqui, ela se manteve viva na casa de Naamã como uma serva, como uma escrava. E essa menina chegou aqui, irmãos, ela foi arrancada do meio do seio da sua família e trazida para a Síria, para ficar a serviço da mulher de Naamã. Agora você imagina aqui comigo. Ele falou uma menina, acredito que a idade dela na fase da adolescência, ela ser arrancada do seio da sua mãe, ela ser arrancada do meio da sua parentela, ela ser arrancada do meio da sua família, ela ser arrancada do meio da sua cidade, da sua terra, e levada para uma terra de estrangeiro. E ali ela chegando ali, irmãos, ela ser tratada como uma serva, como uma
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não era uma mulher valente, não era uma mulher que saía à guerra quando não. Era uma menina insignificante, frágil como Pedro. Era uma menina que ele namorou assim: vou levar, vai ser útil para limpar o chão, vai ser útil para cozinhar para minha esposa, ela vai ser útil para fazer ali os serviços domésticos, vai ser útil para que ela possa servir a minha mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, irmãos, aquela menina sendo escrava, ela trouxe consigo as suas origens, ela trouxe consigo aquilo que ela aprendeu com seus pais. E o que ela aprendeu com seus pais? Ela aprendeu com seus pais que ela tinha Deus, o Deus de Israel. E ela dentro da casa de Naamã, irmãos, presta bem atenção aqui, ela dentro da casa de Naamã, ela vai ver algo que as pessoas lá fora não estão enxergando. Irmãos, essa menina ela está aqui debilitada, essa menina ela está aqui, irmãos, trabalhando como cega, longe da sua mãe, não sabe nem se ela deveria ver, voltar a ver a sua família. Talvez a Bíblia não fala, mas talvez os seus pais podem até ter sido mortos, saqueados ali quando Síria invadiu Israel. E aí quando a gente vai ver, irmãos, aquela menina, ela está dentro daquele lar ali, mas ela vai ver, ou seja, mesmo diante daquele cativeiro, ela não perdeu a sua visão. Aquela menina, ela começa, irmãos, quando Naamã chega dentro da sua casa, que ele tira a sua farda, ela começa a observar e ver as feridas que aquele homem carregava. Irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui com essa menina, que talvez e você também vai ter que aprender aqui nessa noite, que ela não deixou o seu emocional, irmãos, fechar sua visão. Ela não deixou, irmãos, o lado que ela estava ali sendo serva, sendo obrigada a estar ali, não deixar de enxergar as feridas daquele homem. Ela se compadeceu dele. Irmãos, olha que coisa forte. Essa menina aqui, irmãos, ela enxergou. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Mesmo nessa tua adversidade que você encontra nessa noite, o Senhor quer abrir aqui a tua visão para que você possa enxergar as feridas daqueles que estão sangrando. Talvez pode ser pessoas que se voltou contra você, irmãos. Talvez pode ser pessoas que te manteve no cativeiro. Talvez foram palavras que foram deferidas sobre a tua vida e você está guardando esse ressentimento. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite e eu falo para ti: libere o perdão nessa noite e comece a enxergar com os olhos espirituais, porque essa batalha ela não é física. Essa batalha, irmãos, essa luta ela não é carnal, ela é espiritual. Quantas lutas nós temos dentro dos nossos lares, irmãos, que essa luta ela não é física. E nós queremos usar as ferramentas, as armas erradas. Mas Deus nos concedeu, irmão, armas espirituais para que você possa vencer essa batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, irmãos, aquela menina, quando ela está na casa de Naamã, ela está aqui, ó, limpando aqui, e a senhora dela está ali. Aí ela fala assim, ela se compadeceu de Naamã. E ela começa a falar assim: olha, se o meu Senhor conhecesse um profeta que há lá na minha terra, lá em Israel, ele restauraria da sua lepra. Irmãos, aquela menina, quando ela está falando assim: se meu Senhor conhecesse o profeta que há lá na minha terra, ela estava trazendo à memória dela tudo aquilo que Deus já fez por Israel. E o que Deus já fez por Israel, irmãos? Tirou aquele povo do cativeiro, levou para habitar uma terra que manda leite e mel, abriu o mar vermelho, entrou ali no Rio Jordão, passou em terra seca. Deus fez aquele povo andar no deserto 40 anos.
Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo naquele cativeiro, ela não calou a sua boca. E aí, irmãos, quando ela abre a sua boca, ela fala assim: meu Senhor. E eu acredito, irmãos, que a mulher de Naamã, imagina a apreensão dessa mulher, está do lado desse homem, leproso. A lepra era contagiante, meu lado. E ela tinha que dormir com ele, bem caladinho. E quando ela ouviu a menina falando assim: cura, restauração, tem uma possibilidade aqui. Ah, menino, pois espera aí. Eu acredito que ela contou as horas. Ela contou as horas para Naamã chegar dentro de casa para poder falar para Naamã que a menina havia falado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A menina saiu de Israel, irmãos, mas Israel não saiu dela. Ela estava na Síria, mas ela não era da Síria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem crente, irmãos, que não pode nem enxugar, que já muda já o jeito de ser. E já muda já o jeito de dar, nem conhece mais como dar aqui a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela mudou de estado, de país ali, e foi para uma terra estrangeira. Mesmo assim, dentro daquela casa que ela não tinha autoridade, que ela não tinha voz, ela abriu a sua boca. Irmãos, eu não sei onde Deus tem te colocado, irmãos. Talvez você deve estar se questionando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas, Abacuque fez essas perguntas para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O teu povo está sendo levado como peixe numa rede. Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? E aí ele diz que ele subiu uma alta torre e ele buscou a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor veio gravando no seu ouvido. Que aí Abacuque, irmãos, agora em vez dele falar por quê, ele falou assim: olha, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, eu adorarei esse Deus, não quero mais saber, porque eu sei o Deus no qual estou servindo. E aqui, irmãos, aquela menina, ela abriu a sua boca na sua fragilidade, mas ela sabia e tinha convicção, irmãos, no Deus no qual ela servia. E a Bíblia aqui vai relatando que quando ela fala assim: ah, se meu Senhor não descesse. Quando Naamã chegou, a mulher foi correndo falar para ele: olha, meu filho, está aqui, olha, a menina falou que lá na terra dela tem um profeta, e o profeta que cura. Meu filho, arruma aí as malas, prepara os presentes que tu vai pagar o teu milagre. Bora, gente, não, estou aqui construindo aqui. Arruma e leva, bora, arruma a tua tropa. Aí Naamã pegou, foi no seu rei, ele pediu uma carta para mandar para o rei de Israel. E chegando lá, irmãos, Naamã, a menina falou para ele: aonde? Procurar quem? O profeta. E ele chega e entrega a carta para o rei. E quando o rei recebe aquela carta, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes, porque o rei da Síria é poderoso. Então aquele rei poderoso mandou a carta para o rei de Israel. E aí ele fala assim: olha, cura Naamã dessa lepra. Aí o rei desesperou, porque uma ordem de um rei não ser cumprida em nominal, esse rei estava perdido. A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, entrou em desespero, mas por um acaso para curar. Só que tinha um servo lá escutando o que estava acontecendo na decoração do palácio. E aí ele vai lá em Eliseu e fala assim: olha, Eliseu, chegou um homem querendo ser curado de lepra, mandado não sei por quê, procurando um profeta. Aí Eliseu, lá na sua casa, manda ele vir até aqui. Ele vai ver que há profeta em Israel. É forte. Glória a Deus. Tu tem essa convicção, irmãos? Meu Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Eu me lembro que um dia eu visitei um irmão, ele estava enfermo. Agora eu volto aqui para a palavra. E ele trabalhava de servente, estava colocando uma lesão na sua coluna. E ele não podia mais trabalhar de pedreiro. E aí ele tinha que pagar energia, telefone, as coisas tinha que comer, pagar o aluguel, manter a sua casa. Estava aquele desespero, sabe aquele dia mal? É aquele dia. E o médico proibiu de trabalhar. E uma família para sustentar, uma esposa para sustentar, e como é que faz? E aí eu cheguei, fui lá na casa, visitei. Eu falei assim: ô irmão, eu fui lá para almoçar. Cheguei lá, eu falei: não, irmão, vem aqui para almoçar com a senhora. Ele falou: ô irmão, não está tendo nenhuma cadeira aqui. Eu falei: não, irmão, não vim comer cadeira não, vim aqui puxar a carne, pode sentar aqui onde eu estiver sendo no chão, eu sempre.
E ali, irmãos, aí eles me envergonharam, porque quando eu estava numa situação dessa, a gente fica envergonhado, mas assim. Aí eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei como, mas Deus vai abrir uma porta para o Senhor, arrumar um trabalho que você vai ter todos os móveis da sua casa. E do seu salário, você vai tirar um salário para a sua esposa. E ele recebeu a palavra. Recebeu a palavra do Senhor. É por isso que a gente tem que estar atento, irmãos. Quando a palavra é liberada, principalmente que no altar, quando você está ministrando a palavra, você tem que estar atento e recebendo, porque a cura, a libertação, a salvação, a porta aberta, vai pegando. E aquele irmão veio assim, ó. E não foi 7 dias que ele falou assim, irmão, recebeu um propósito de emprego para eu orar, para que seja gerente de conselhão. O que a senhora acha? Eu falei, moço de Deus, daí tu vai tirar o salário para tua esposa. Tu vai, porque é Deus que está abrindo a porta. E ali, irmãos, ele foi, hoje ele é dono de conselhão, para a glória de Deus. Então, Deus, irmãos, ele se responsabiliza quando você fala da autoridade do nome dele. E aquela menina falou numa convicção tão forte, que já estava, parece que o profeta já estava esperando ele, irmão. Manda ele vir até mim, que tem profeta de Israel. Aí, irmão, estou até vendo o oficial, né? O chefe do rei do exército da Síria, chegando ali em Israel, parando a sua comitiva com seus soldados, cavaleiros e família, na porta de Eliseu, querendo impressionar. Né? Porque esse povo que tem, essas divisões assim, ó, eles têm um nariz empinado, mas Deus abaixa. Abaixa que Deus. Então, Naamã chegou querendo impressionar na porta de Eliseu. E ali, quando ele chega na porta, Eliseu manda um recado para o Geazi. Ele disse, olha, manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Olha, o profeta mandou você banhar e se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, mas eu queria ver, eu queria estar lá para me ver a cara de Naamã recebendo esse recado diretamente do profeta para ele. Mostra aqui, olha. Naamã, versículo 11, capítulo 5, versículo 11. Naamã se indignou tanto, mais tanto, porque para ele foi um desacato à autoridade. Está aqui, na presa, porque tu desacatou a autoridade. Naamã se indignou e falou assim, quem é ele? Presta atenção, eu achava que ele ia sair aqui fora. Olha, Pedro, como é que a gente quer que Deus trabalhe? Olha como é que a gente quer. Mas o trabalhar de Deus, irmão, é diferente. Presta atenção, irmãos. Às vezes essa peia que está no teu ombros é porque tu está ouvindo o que Deus quer. Baixa logo esse nariz aí, já vai logo no joelho, vai logo se arrastando. Aí, Naamã, eu achava que ele ia sair aqui fora e ia invocar o seu Deus de Israel. Quero ensinar o profeta a trabalhar. Ia invocar o Deus de Israel e eu estaria restaurado da minha lepra. Nós não é como eu quero, é como o Senhor quer. Não é como Naamã pensava. Me mandar me banhar no Rio Jordão, um rio onde as águas é turva. Que desacato é esse? Aí eu acredito que ele deu vontade de pegar o pescoço de Eliseu e fazer assim. Quem esse homem pensa que é para me mandar fazer uma coisa dessa? Ele sabe com quem está falando? Ele sabe com quem está falando quando chega dentro do Todo-Poderoso, não cai por terra, irmão pastor. Louvado seja o nome do Senhor, porque diante de Deus nós damos acepção de pessoa. E quando nós colocamos o rosto no pó, clamamos ao Senhor, perto está o Senhor nos que tem coração quebrantado. Não adianta nós chegarmos diante de Deus, nós vamos ter e já achando que Deus está nos usando, sendo que Deus nos é Deus, agora é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Naamã ficou indignado. Se eu não vou, não. Eu, um oficial, vou nada. Quem disse que eu vou banhar naquelas lamas? Aí olha ele querendo ensinar de novo o profeta. Israel tem uns rios que as águas é cristalina, chamado também que é no versículo, olha, no versículo 12, chamado assim, olha, Abana e Farpá, rios de águas cristalinas.
mandasse para fazer uma coisa mais complicada, se Ele te mandasse para fazer uma coisa mais difícil, não ia fazer. O que é você mergulhar? Não era uma, não era duas, não era três, Senhor. Era 7 vezes. O que custa para tu ser restaurado da tua lepra? Glória a Deus. Aí ele voltou, acho que ele imaginou descer. Eu andei tanta cavalo aqui. Quantas horas, quantos dias que eu andei para chegar até aqui? Agora eu voltar para ser terminado de novo. Eu vou lá, porque ele está mandando. Eu venho. Aí diz que ele chega lá, irmão, já estou no Jordão. Acho que ele tinha visto suas roupas. Aí, irmãos, ele acha que ele olha para aquelas águas. Ele vai lembrar de quem? Lá na sua casa, daquela menina. Quando eu chegar lá, eu vou pegar aquela menina. Essa menina está me fazendo eu passar por uma humilhação dessa. Sair da minha casa e vir aqui para Israel para mergulhar nessa lama. Mas eu vou fazer isso mesmo. Aí ele vai lá, mergulha uma vez. Eu acredito que ele já queria ser curado da primeira. Mas só que é no tempo de Deus, não é no meu tempo. Pode botar do seu lado. É no tempo de Deus, moça. É quando você estiver preparado. É que o Senhor vai entregar essa tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vitória entregada antes do tempo, irmãos, faz até gente desviar, sabia disso? Então eu falo para Deus, eu não quero nada na minha vida que seja para mudar meu jeito de ser, ou seja para mudar a minha comunhão com o Senhor, que venha fazer com que eu venha perder a minha salvação. Eu não quero, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, na mão mergulhou a primeira vez, nada de ser curado. Mergulhou a segunda, a terceira, a quarta. Eu acredito que ele deu assim, a menção de sair de lá, porque na estrada não está funcionando não. Na mão só falta 3, vai lá. Mergulhou, irmãos, a quinta. Na mão só falta 2, vai lá. Mergulhou a sexta. Eu acredito que a ansiedade dele era tão grande para poder ver a pele dele curada, que ele olhava aqui, ó. Quando ele mergulhou, quantas vezes que o profeta mandou ele mergulhar? 7 vezes. Número da perfeição. E aqui, irmãos, quando Naamã mergulhou a 7ª vez, que ele se levantou, a Bíblia fala aqui, não é eu que estou dizendo, versículo 14, no capítulo 5. Aqui, 5. E a pele de Naamã ficou como de uma criança. Nossa, quando ele olhou, eu acredito, irmãos, que ele olhou para aquela lepra, não estava mais lá. Ele olhou para a sua pele, estava restaurada. Porque o obedecer, irmãos, é melhor do que o sacrificar. Tem muito crente oferecendo sacrifício de tolo, mas não está obedecendo a voz do Senhor. E Naamã aqui. Aí ele volta lá para o profeta. Se eu tenho que ir lá pagar. Tem muita gente, irmãos, querendo pagar. Mas as coisas de Deus é de graça. E o preço que nós temos que fazer é aceitar e receber da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele voltou lá, irmãos, com os presentes. E os presentes que ele levou foi ouro, foi pratas, foi roupas finas, para entregar para o profeta. Mas Eliseu também ficava por baixo de lá. Ele era assim meio, né, irmão? Ele também tinha o nariz empinado, mexendo, porque ele era desaforado. Um dos meninos desceram aquele monte lá mandando dele, porque ele era careca. O que ele falou para Deus? Senhor, toma de conta aí, Senhor. Saiu os russos, demorou os meninos. Ele não tinha muita paciência, não. E aí o Naamã chega, irmãos, para poder pagar o milagre. Eliseu falou assim: não, que afronta é essa? Não quero receber esse presente. Vai-te em paz. Aí ele falou assim: olha, irmão, eu achei isso aqui tão lindo a parte de Naamã, só para a gente encerrar. Naamã falou assim: então permita que eu leve as terras aqui de Israel, para que eu possa fazer um altar na minha terra, para adorar o Deus de Israel que me restaurou da minha lepra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lepra de Naamã, irmãos, ela não pegou naquela menina, mas a fé daquela menina pegou em Naamã. E através, irmãos, daquela menina, abrir a sua boca naquele momento de adversidade,
sonho. Quando eu tiver aquele casamento, quando eu tiver os meus filhos tudo perfeito, que aí eu vou fazer a obra. Não espere, irmãos. Faça. Meu Deus, como que eu vou fazer se a minha ferida aqui está sangrando? Irmãos, aquela menina, ela não olhou para a sua debilidade. Ela falou diretamente com o homem que arrancou ela da casa dos seus pais e levou o cativo e colocou dentro da sua casa. Ela teve um olhar de misericórdia para aquela menina, para aquele Senhor. E Deus usou, irmãos, essa menina na sua fragilidade. Talvez você chegou aqui e falou assim: como eu posso contribuir no reino? Irmãos, eu quero te falar uma coisa: que o ambiente que Deus te colocou dentro da tua casa, é tu que tem que falar lá. Dentro do teu trabalho, é você que Deus escolheu lá. Não espere tudo estar bem, irmãos, para começar a exercer o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Eu vejo muitas mulheres falando assim: eu só vou quando meu marido ser crente também. Só vou ser crente quando meu marido ser crente. Eu só vou congregar se meu marido for, se a minha esposa for. Irmãos, vai você primeiro, depois ele vai atrás. Porque é assim que Deus faz, irmãos, ele honra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei quais são as tuas feridas, o que tem te causado esta dor, que tem paralisado o teu ministério, mas o Senhor, irmãos, me trouxe aqui nesta noite para te falar que o lugar onde você está não é para você morrer, mas é para você viver e abrir essa tua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com a permissão do irmão, pode convidar para colocar de pé. Eu convido você para colocar sobre os seus pés. Irmãos, é a forma como Deus quer te usar, Ele quer te usar. Pastora, mas eu não sei nem ler. É na tua pequenez, na tua sabedoria humana que Deus quer te usar. Pastora, mas eu não sei fazer isso. Pastora, eu não sei, não dou conta de fazer aquilo. Irmãos, olha a Deus e peça o Senhor para descobrir qual é a tua função no reino dele. A minha sogra, ela fala assim, que o papel dela é orar pelas famílias. Eu falei: já está fazendo muito, porque é poucas pessoas que têm esse papel de interceder pelas famílias. Aí já tem uns que é de limpar o tempo, já tem outros que é de aconselhar casais, já tem outros que é para ir atrás dos drogados, já tem outros que Deus levanta para poder resgatar o alcoólatra. E assim, irmãos, cada um Deus vai destinando para uma função. A obra de Deus, ela é grande, a seara ela é grande, mas os ceifeiros são poucos. Efésios 5,14 fala: desperta porque dormes, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Irmãos, eu aprendi com esse versículo que Jesus só esclarece quando eu me levanto. Me levanto na oração, no congregar, me levanto, não é assim, não, Raimundo? Levante nessa sua debilidade. Mas quando nós levantamos, irmão, algo no mundo espiritual acontece. Quer ver? Está tudo travado. Aí começa a fazer uma campanha, especialmente para cantar um hino de sangue. Aí de repente, irmãos, começa as coisas a aparecer ideias, né? Assim, caminho. Aí começa a porta se abrir aqui, começa uma coisa mudada ali. Por quê? Porque você se levantou. Então, quando nós nos levantamos, algo no mundo espiritual acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao nosso Pai nesta noite. Pai amado, neste momento, Senhor, estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, porque nós entendemos aqui, papai querido, que tu é o Deus que faz com que, Senhor Jesus, os pequenos, Senhor, confunde os grandes. Pai, nós vimos aqui, Pai, uma menina, Senhor, se levada cativa para dentro de uma casa de um grande homem valente. Mas um homem, Senhor, que dentro da sua casa tinha as suas debilidades. Mas o Senhor trouxe aquela menina para poder falar, Senhor, a fé qual ela carregava. E diante, Senhor, daquela menina, na sua fraqueza, na sua pequenez, Deus trouxe vida para a vida de Naamã. Deus trouxe, Senhor, mudou a história daquela casa. Papai querido, nesta noite, Pai, está aqui a tua igreja diante de ti. Pai, eu não sei como este homem, esta mulher chegou aqui nesta noite, mas tu é o Deus que sonda o coração e conhece. Pai, vai neste momento, ó Deus, encorajando aquele Pai que se acha tão pequeno, que muitas vezes, Senhor Jesus, diante da adversidade está paralisado, mas nesta noite nós repreendemos
ferida está aberta, porque muitas vezes nós temos os nossos problemas, mas nós entendemos, ó Deus, quando nós cuidamos dos teus, tu cuida dos nossos. Pai, nesta noite, ó Pai, eu te apresento aqui a tua igreja, é culto da família. Sabemos que o inimigo ele tem tentado bombardear as famílias, mas que nesta noite, Senhor, tu possa acampar os teus anjos ao redor de cada lar nesta noite. Vai de encontro, cobrindo com teu sangue precioso. Pai, visita, Pai, enquanto ele chega na sua casa, não está como ele deixou, mas que ele possa sentir a tua presença. Pai amado, diante de ti, Pai, eu te apresento aqui, seus irmãos, que estão na frente desse trabalho. Concede sabedoria, apresenta as famílias, guarda, livra, protege, e que esta palavra, meu querido Espírito Santo, tu possa continuar ministrando ela no nosso coração, e que nós possamos estar lembrando e praticando, que nós não possamos deixar aqui somente dessas quatro paredes, mas que nós possamos, ó Deus, abrirmos a nossa boca, independente do lugar, da situação, da forma que estamos, para pregar tua palavra. Senhor, e assim nós te glorificamos nessa noite e te bendizemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Quero aqui agradecer a oportunidade e que o Espírito Santo possa continuar ministrando em nossos corações.